Primeiro aos Tessalonicenses, a igreja olha para frente. Essa carta, ela está focada na volta de Jesus. Gente, eu vou ler menos aqui para a gente ganhar mais tempo, né? Então, ela está focada na volta de Jesus. Tanto 1 aos Tessalonicenses quanto 2 aos Tessalonicenses. E aí, ela foi escrita por volta de 50 depois de Cristo, e estava todo mundo pensando assim: Jesus vai voltar logo. E aí você vai reparar lá em Atos que o pessoal se desfaz de tudo que tem por causa da volta de Jesus. Por exemplo, quando a gente comenta, é muito comum, geralmente é um novo convertido, né? Quando ele lê lá em Atos que todos que creram estavam juntos, tudo que tinha era comum. Aí ele vê na igreja, né? Um irmão, por exemplo, contando vantagem, né, de isso, daquilo outro, e o outro passando fome. Aí o novo convertido fica na crise: pô, porque a igreja era assim, era assado, tal. Aí vem o teólogo para explicar: não, é porque no passado eles estavam achando que Jesus viria a qualquer momento. Aí é que o novo convertido fica em crise. Então a gente não espera mais não? Então, nesse caso, é o seguinte, brincadeira, gente, mas geralmente esse papo rola numa igreja ou outra. Então, o que a gente verifica aqui é que 1 e 2 Tessalonicenses trabalha com essa tensão entre o 8 e 80. É o seguinte: olha, gente, ele vem, então vamos viver como se ele viesse a qualquer momento, mas não é por isso que você vai deixar de cuidar da sua vida cotidiana. Daí onde vem um texto que eu pensava que era da minha mãe, baseado no apóstolo Paulo: aquele que não trabalha, que também não coma, né? Então eu pensava que era da minha mãe isso daí. Então ela, quando não queria lavar banheiro, né, varrer quintal, em casa de bom homem quem não trabalha não come, né? E aí nesse caso, né, antigamente, né, hoje em dia, né, porque hoje em dia isso daí vai dar trauma nos pobres dos meninos, né? Mas antigamente era mais ou menos assim: não vai ser menos homem se varrer uma casa, né? Mas o tempo passou e a gente não pode traumatizar nossas crianças, não é mesmo? E criança hoje tem 15 anos. Mas vamos lá, a respeito desse assunto, nós verificamos que, olha, ele vem, aí o pessoal, ele vem, é isso aí. Aí o camarada já viu, não sei se, hoje em dia não é nem muito comum isso, mas coisa de uns 20 anos atrás, era comum os irmãos, que é o seguinte: eles iam de porta em porta, de casa em casa, orava aqui, orava ali, né? E ficava lá até ver se fazia fumaça na casa da irmã. E aí nesse caso, estou falando sério, isso já aconteceu, eu já vi isso, né? E aí, por exemplo, aqui aconteceu uma coisa mais ou menos assim. Aí a igreja começou a reclamar: pô, tem uns irmãos que ficam vindo aqui em casa, eles oram e tal, aí pô, a gente vai, o dinheiro já é suado, a gente já vive com dificuldade, ainda tem que, poxa, pegar, dividir o arroz com ovo com os caras, aquele negócio todinho. Aí Paulo já começa a escrever: olha só, rapaziada, é o seguinte, você que gosta de bater um pratão, é justo, não é errado não. Agora é o seguinte: faça por onde tem o teu pratão. Não é justo você, por exemplo, tá cheio de fome, vai meio-dia orar na casa da irmã, né? E fica assim: e aí, irmã? E aí? Faz fumaça nessa casa não? Libera a benção, né? Aquele negócio todinho. Não, olha só, você quer comer? Parabéns, filhão, né? Olha, sou batista, Deus não mostrou nada, não subo montes, não tem revelação, né? Então, aí nesse caso, a respeito disso, não, vocês vão se entregando aí, eu tenho que me explicar aqui. Então, ainda mais domingo. Fazer uma visita, Aí, sentiu de Deus orar? Aí nessa situação, aí Paulo vai e larga o prego nos malandros. É o seguinte, olha só, vamos esperar Jesus? Vamos, mas não é para ficar sem trabalhar não. Defende o seu, entendeu? E olha só, vamos parar com essa pouca vergonha aí. Então, a gente, assim, claro que Tessalonicenses falou muito mais coisa, né? Eu só encurtei aqui para a gente ganhar tempo. E aí nisso, a estrutura de 1 Tessalonicenses
Capítulo 1, versículo 1, saudação. Versículos 2 a 10, ação de graças pela fidelidade. Capítulo 2, versos 1 a 12, o comportamento de Paulo em Tessalônica. Versículos 13 a 16, a maneira como o evangelho foi recebido. Versículo 17 do capítulo 2 ao 13 do capítulo 3, a constante preocupação de Paulo com a igreja em Tessalônica. Capítulo 4, versos 1 a 12, exortação ao crescimento da conduta cristã. Versículo 13 do capítulo 4 ao versículo 11 do capítulo 5, ensinos sobre a segunda vida de Cristo. Versículos 12 a 24 do capítulo 5, ensinos sobre a vida na igreja. Versículos 25 a 28, saudações finais. A estrutura de 2 aos Tessalonicenses, embora, deixa eu ver aqui, foi escrito por volta de 50 depois de Cristo. Desculpa. Capítulo 1, versos 1 e 2, saudações. Versículos 13 a 12, ação de graças e oração. Capítulo 2, versos 1 a 17, instrução sobre a vinda de Jesus. Meio que assim, Jesus vem, mas tem isso para acontecer, tem aquilo para acontecer e tem aquilo outro para acontecer. E enquanto não acontecer essas coisas, cada um tocando sua vida. É mais ou menos assim. Capítulo 3, versículos 1 a 16, exortações, ou seja, já que ele vem, viva como se ele fosse chegar a qualquer momento. Vamos pensar, por exemplo, no casamento. Na nossa tradição ocidental, o noivo chega primeiro, fica parado lá na frente até a noiva chegar. Quando a noiva chega primeiro, aí por uma questão de etiqueta, a noiva fica parada com o carro estacionado lá fora, enquanto o bonito não chega, né? Aí, às vezes, para não ficar chato, o carro fica dando volta no quarteirão e o bonito não chega, né? Porque, de acordo com a tradição, o bonito tem que chegar antes dela, né? E aí, nesse caso, se fosse a volta de Jesus, o bonito já tinha rodado. Mas aí, nesse caso, está ele lá. Ele está naquela expectativa. A qualquer momento ela vai entrar por essa porta. Agora imagina se de repente é o dia do casamento, e aí em vez de ele estar lá no altar aguardando a noiva chegar, ele está vendo o final do Brasileirão. Entende? Se a mulher daquela que está com as macacas, nem casamento tem. Entendeu? Então se ela for boazinha, ela até espera terminar o jogo. Mas agora, eu não sei se dá para observar que assim, a vinda de Jesus é algo do tipo, já que ele vem, eu vou me preparar para ele chegar, eu vou aguardá-lo. Uma expectativa. Exatamente, né? Que parece que o cara que deixou de ir para ver o final do Brasileirão não está tendo, né? Então nesse caso, é aí onde está a questão, né? De assim, viver entendendo que a qualquer momento, o dia e hora ninguém sabe, mas vamos viver como se ele fosse voltar. E enquanto ele não volta, continuamos a viver. Então, tem gente que diz, mas se Jesus voltasse hoje, bem, como eu estou me dedicando todo dia, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E se ele não voltar, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu vivo com aquela expectativa. Até porque ele volta individualmente, né, para cada um que deixa de viver. Ainda tem isso também, né? Porque é o seguinte, não sei o dia certo, mas eu sei que eu vou, entendeu? Aí nesse caso, né, que assim, muitas vezes a pessoa ela não se detém nisso. No início o pessoal faz o quê? Eu vou me desfazer de tudo. Tá, mas como é que você vai comer? Eu vou comer na casa do irmão que não se desfez de tudo. Deu para entender? Então, não, olha só, cada um tocando sua vida, mas tocando sua vida entendendo que assim, olha, a qualquer momento. É meio que assim, eu quero ter o meu primeiro $1 milhão. Se ele voltar antes, beleza. Se ele não voltar, eu continuo. Eu quero comprar minha casa própria. Beleza. Se ele vier antes, estou de boa. Se ele não vier, continuo no projeto. Eu quero fazer a minha cirurgia bariátrica. Se ele vier antes, tudo bem. Se ele não vier, eu continuo. Então, ou seja, eu continuo tocando a minha vida,
mas entendendo que assim, aqui não é para sempre. E eu acho que esse é o problema básico de boa parte dos cristãos, né? No hino a gente canta o quê? Passarinhos e belas flores querem me encantar. Só que eu não quero ficar mais aqui. Ou seja, eu tenho um outro lugar para ir. O crente hoje está gostando demais daqui, né? Então, como por exemplo, a minha geração, quando dava um feriadão, a minha geração tinha série de conferência na igreja. Hoje, feriadão, tu já sabe o seguinte, vai ficar difícil. Meu Deus, quem eu consigo para tocar, quem eu consigo para cantar, quem eu consigo para pregar? Por quê? Feriadão. Não sei se deu para entender que assim, antes, a própria ideologia, né, se você pegar a década de 80, a maioria das músicas era o quê? O céu, a esperança, ele vem, uma coisa mais ou menos assim. A música hoje está mais centrada nas nossas necessidades, né? Assim, não que as nossas necessidades não sejam legítimas, mas se bobear, boa parte da nossa infelicidade talvez resida justamente no nosso egoísmo, porque eu fico tão preocupado comigo que assim, tudo causa infelicidade. Agora, se eu pensar o seguinte, peraí, a minha vida é útil, minha vida está dentro de um propósito. Imagina que alguém indo para o inferno, a pessoa passou por mim e não vai mais. Olha que influência que eu tenho. Aí estou eu aqui triste, né? Porque eu não consegui trocar de carro. Deu para entender? Então assim, não que trocar de carro não seja uma coisa legal, mas comparado à eternidade da vida de alguém, comparado a alguém que era escravo da droga e agora é um profeta de Deus, porque passou pela sua mão. Então, ou seja, é um tipo de alegria que parece que os crentes não têm mais, né? Então, é como, por exemplo, adorar a Deus tem menos peso do que adorar a Deus domingo à noite com a casa cheia, né? E se a casa estiver vazia, coitado dos irmãos que foram, que vão levar a cajadada pelos que não foram, tu tá entendendo? mas não, pensa na cena. A turma não foi, e quem foi apanha por causa de quem não foi. Mas, vamos lá, vai Brasil.